Olá, estudantes do curso de Filosofia da Religião. Então, nesta terceira parte e última parte desta terceira aula do nosso curso, vamos tratar propriamente o tema da existência e espírito finito. Seguindo o índice que nós propomos no início do nosso curso, estamos no segundo argumento do curso, a liberdade na existência e a religião. Na primeira parte, nós estudamos a existência ou metafísica, ou existência e metafísica, existência e liberdade. E agora trataremos propriamente da existência e espírito finito. Ou seja, nós vamos refletir sobre o modo com que o homem se dá conta da sua finitude. Praticamente as conclusões, essa terceira parte será mais curta e também muito conclusiva, é praticamente organizar aquelas conclusões que já surgiram na primeira e segunda parte da aula de hoje. Bom, existência e espírito finito. Nós refletimos na primeira e segunda parte que a existência é um aspecto inerente ao homem. Quando lembramos ali alguns aspectos da filosofia, do pensamento de Heidegger, nós vimos como o homem é o único ser que pode perguntar-se sobre o sentido deste ser. Portanto, o homem não apenas pode colocar-se a pergunta, como na verdade ele é o ser. E nós percebemos também que este ser se dá no homem dentro de um contexto, ou seja, neste mundo. E nessa perspectiva surge, emerge a pergunta metafísica a respeito do qual o sentido deste ser. Vimos também que o homem se dá conta de que ele não escolhe para vir a esse mundo, portanto ele é um ser jogado, colocado neste mundo. Mas quando ele se percebe neste mundo, percebe que pode atribuir sentido à própria existência. E como isso se dá? E deve se dar inalienavelmente, independente do contexto no qual ele se encontra. Porque ele percebe que ele é o ser, diferente de todos os outros seres do mundo. Ele pode dar sentido, ele se relaciona-se consigo, relaciona-se com a alteridade, ou seja, com tudo aquilo que não é ele, com Deus, com os outros seres, sob várias perspectivas. E ao mesmo tempo, isto é um exercício de responsabilidade, é um dever, porque o homem deve ver a sua existência neste mundo em primeira pessoa. Por mais que esteja sempre em um contexto situado, por mais que ele seja jogado neste mundo, ele percebe a sua existência neste mundo, mesmo não tendo pedido para existir, quando ele se dá conta, ele percebe que pode dar uma resposta e deve dar uma resposta. E nós vimos também que essa resposta se dá sempre no tempo presente, e é como assim ele se pode projetar para o futuro, assumindo também o seu passado. Retomando aí alguns dados fundamentais que já falamos. Bom, nessa perspectiva, a existência dele é finita. Ele se rende conta, ele toma consciência, portanto, que a sua existência tem uma durabilidade, que a sua liberdade, embora autônoma, ela não é infinita, ela não é absoluta, porque ele pode decidir, mas sempre dentro de um certo tempo. Ele tem uma durabilidade, uma temporalidade. Então, esta finitude, essa experiência do homem com a morte, ou com o tempo, daí o projeto de Heidegger, Ser e Tempo, mostra que essa liberdade é uma liberdade, portanto, recebida. O homem não escolheu nascer. Ele não sabe quando vai morrer. Ainda que possa decidir não viver. Em ordem natural, ele não sabe, ou melhor, ele não escolhe vir a este mundo e, mesmo querendo viver para sempre, ele não vai viver para sempre. E assim ele se dá conta, portanto, que essa liberdade, se por um lado é uma característica ontológica, faz parte da sua constituição enquanto ser, por outro lado, ela tem uma prioridade também existencial, ou seja, ela não é autárquica,
ela não é absoluta. De alguma forma ela é recebida e ela tem que ser exercida no horizonte finito da sua existência. Então, este paradoxo da existência no homem mostra o quê? Que a sua liberdade, se por um lado tem uma prioridade ontológica, ou seja, faz parte do seu ser, por outro lado, ela é existencial, ou seja, ela deve ser feita no horizonte concreto da sua vida. Portanto, a experiência do homem na existência da sua liberdade é uma experiência de descoberta, no verdadeiro sentido dessa palavra, tirar a coberta. A liberdade não é uma experiência, portanto, espontânea e só pode ser exercida na medida que o homem se rende conta, ele toma consciência de que a possui. E como é que ela se manifesta? Essa é a grande questão. E aqui que nós vamos fazer referência ao pensamento de Cornélio Fabro, esse grandíssimo pensador do século XX. Ele vai dizer que a liberdade, como característica ontológica, tem um objetivo, ou melhor, tem um domínio objetivo formal do intelecto. Ou seja, a liberdade emerge como uma característica da intelectualidade do homem, ou seja, da capacidade racional do homem. Diferentemente dos animais, o homem ele pode refletir sobre as suas escolhas. Eu disse para você lá na primeira aula, na aula introdutória, que diferentemente de um animal, o homem pode estar com muita fome e ainda assim escolher não comer. Ele pode escolher abrir mão dessa comida para dar a outra pessoa que tem mais fome que ele, por exemplo. Então, no exercício desta liberdade, ele percebe o quê? Que há um domínio objetivo e formal do seu intelecto. O exercício da liberdade reclama racionalidade, mas não a racionalidade como um ponto de partida, que é a crítica que faz Kierkegaard. Ao mesmo tempo, esse domínio é subjetivo e existencial também, ou seja, ele é real, ele não parte da razão, ele não é idealista, ele parte do horizonte concreto das experiências que o homem tem contato o tempo todo no horizonte da sua vida. E é justamente aí que ele pode fazer a experiência da contemplação. Aqui, um sentido muito importante. Contemplar, a partir da aula de hoje, nós vamos dizer contemplar com o seguinte sentido: é um olhar profundo sobre a realidade. Não é um simples ver, é um enxergar além, um enxergar profundo, das profundezas ou das alturas, como você preferir. E esta contemplácio se dá exatamente na medida em que o homem tem experiência com a sua liberdade, em que ele a percebe como intelectiva, com influxo do seu pensamento, das suas escolhas. Ele pode refletir sobre essas escolhas, ao mesmo tempo em que ela tem que se dar num horizonte muito concreto, muito imediato, muito objetivo em circunstâncias diversas da vida. E o convite à contemplação é um salto ao qual ele pode fazer. Por quê? Ele deve dar um sentido à própria existência, porque como dizia Heidegger, já que ele se percebe neste mundo, ele deve buscar também a sua felicidade, deve buscar o seu ser neste mundo, procurar realizar o seu ser. Ele percebe este ser no mundo, mas percebe que não é um ser completo, que o seu processo de felicidade não é simplesmente espontâneo, que as suas escolhas, embora livres, embora elas partam de si, ela tem sempre um referimento à alteridade. Portanto, é um processo construtivo no qual entra em jogo a sua consciência, a sua autoconsciência, a sua vontade, mas também ele descobre o valor de si, o valor do mundo no qual ele vive. Por isso ele deve, o tempo todo, descobrir e construir. Esta contemplação leva, portanto, a um encontro singular, peculiar e profundo com o próprio ser, já que ele mesmo é este ser que se dá no mundo. Aqui nós vamos percebendo o horizonte, portanto, desta liberdade e vamos retomando alguns conceitos que nós vimos lá nas duas primeiras aulas. A liberdade racional
faz com que o homem perceba que a sua herança é recebida. Ele tem compromisso, vamos assim dizer, com a história. Ele não é descolado, ele recebe como herança descobertas de outros e depende delas de alguma forma. Ao mesmo tempo, ele pode ser responsável pelo que vem depois, pelas gerações futuras. Ele pode marcar a sua existência neste mundo. E aqui não se trata de vaidade ou não, mas quando ele percebe que ele recebe uma herança, ele pode se render conta também de que ele pode deixar uma herança para a alteridade. E essa experiência de querer dar sentido à própria existência faz com que ele se encontre muitas vezes com a experiência de angústia e dor, aquela insatisfação que falávamos antes. Nada mais estamos falando que do dogma da abertura e da finitude. Ou seja, o homem percebe que ao mesmo tempo que ele é aberto e que há uma infinidade de escolhas que pode fazer no horizonte concreto da sua vida, essas escolhas têm sempre um limite. Por exemplo, eu não posso voar. Até gostaria, mas com mais de 100 quilos é difícil, né? Mas independente de se fosse muito magro, não faz parte da minha constituição ontológica. Então percebo que o horizonte das minhas escolhas devem dizer respeito ao meu próprio ser, porque o meu agir procede do ser e não o contrário. Isso já dizia também Santo Tomás de Aquino. E vamos retomar aquilo que até agora talvez dessas 3 aulas foi o conceito mais importante que nós estudamos. A experiência metafísica se dá como no horizonte da existência, que nós falamos ao longo da aula de hoje, mas sobretudo na distinção entre problema e mistério. É aí que vai se dar a contemplação. É aí que o homem vai perceber-se capaz de relacionar-se com algo que transcende a ele mesmo, que vai além, portanto, de si. Quando ele percebe que existem escolhas que ele faz diante dos problemas concretos que ele dá na vida e que são respostas imediatas e até espontâneas, mas ele também se defronta com um mistério. E diante do mistério ele não pode simplesmente responder de modo espontâneo, mas ele tem que inclinar a sua vontade, colocar a sua força, construir o horizonte da sua liberdade até mesmo para não perder. Para construir a sua felicidade é quando ele descobre, por exemplo, também o amor. E é no horizonte do mistério, inalienável à sua existência, em algum momento o homem se encontra com o mistério, é que ele vai poder descobrir e desenvolver o seu processo religioso, seja essa religião qual for. É na experiência com a existência, na experiência com a liberdade, ele se defronta com o problema e descobre o mistério. Resumindo aqui tudo que nós vimos até aqui. Aqui estou citando somente para que você releia agora, depois dessas 3 aulas, aquele artigo que enviei para vocês na aula passada, né? A quem seguir. É uma reflexão deste tempo de pandemia, mas que leva em consideração todo esse arcabouço teórico que nós estamos fazendo aqui agora. Se você percebeu, o artigo A Quem Seguir, que eu escrevi, que está lá no Filates, ele tem uma perspectiva de reflexão filosófica, mas faz esse passo também de encontro com o mistério. O como um contexto de um problema mundial, de uma pandemia mundial, pode permitir com que descobramos um mistério muito maior. E na experiência com esse mistério, qual devemos inclinar a nossa vontade, a descoberta do nosso ser, vai emergir ou emanar as nossas respostas também frente aos problemas. Então, de alguma maneira, o problema me conduz ao mistério, mas o mistério também me permite responder aos problemas. E eu te convido a reler aquele artigo justamente porque você vai perceber que neste curso nós estamos tratando propriamente não da questão do sentido na vida e nem do sentido da vida, que se pode falar numa perspectiva metafísica. Mas a filosofia da religião vai pensar propriamente o suprasentido, o qual falava Viktor Frankl, que é o sentido da totalidade do mundo, incluso o ser humano, o homem que pensa, e o qual ele aborda mediante uma perspectiva de cosmovisão, ou seja, uma visão ampla e, portanto, uma perspectiva religiosa.
mas sempre de um modo racional. Meus queridos, essa terceira parte é mais curta. Convido você a terminar lendo novamente o artigo e com certeza agora você vai ter uma percepção dele ainda um pouco mais profunda. Finalizo fazendo uma oração de Santo Tomás de Aquino para que nos ajude a reter bem e absorver esse conteúdo. Infalível Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, colocando-as em ordem admirável no céu. Vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte de luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha inteligência, sobre as trevas da minha mente, o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita minha língua e espalhai sobre meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Boa leitura do artigo, boa reflexão, bom estudo pessoal.